Olá pessoal, meu nome é Carlos Antônio e hoje aqui nos estúdios da Capital TV trazemos Paulo Pires. Ele, que tem 55 anos, é morador de São Sebastião desde 1994, líder comunitário e participa da Associação dos Moradores do bairro Bela Vista. Ele que é conselheiro da saúde do Conselho de Saúde do Distrito Federal. E vamos discutir hoje aqui nos nossos estúdios sobre as drogas no DF e em São Sebastião. Olá Paulo, muito obrigado pela sua presença e que a gente possa sempre discutir esses assuntos importantes para São Sebastião e passar informação para os nossos ouvintes. Paulo, como é abordado as drogas pela sociedade? De antemão também quero agradecer, pela oportunidade de falar nesse assunto que é muito importante, até porque drogas no Brasil se tornou um problema de saúde pública, E é interessante a gente falar que saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado. Então, é importante enfocar isso assim logo no início, porque a saúde sendo um direito de todos e um dever do Estado, o Estado tem a responsabilidade de, mediante políticas sociais, políticas econômicas, trabalhar em cima da redução do risco das doenças e dos agravos que elas podem trazer para a sociedade. Então é importante a gente focar essa questão constitucional, porque o problema de drogas, assim, ele deixou de ser um problema de segurança pública. Na verdade, perdeu-se a guerra para as drogas. Porque se investe muito em combater as drogas e se investe pouco na prevenção, no cuidado. Então, o que acontece? A droga já passou a ser um problema de saúde pública no Brasil e também no Distrito Federal como um todo, A Lei 11.343, que é a lei do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, é muito interessante. Ela não criminaliza mais o usuário. O usuário de drogas, ele passou a ser tratado de uma forma diferente, ou seja, ele passou a ser tratado pagando, fazendo cursos de educação, de formação, desenvolvendo prestação de serviço na sociedade. Uma reabilitação na sociedade. Fazendo parte da reinserção social. Exatamente. E também recebendo advertência. Então, essa lei 11.343, então, deu um novo enfoque ao usuário. Antigamente, o usuário é tratado como um criminoso, a criminalização das drogas, principalmente na questão da pobreza. E uma coisa que é importante a gente falar aqui, que não existe usuário de níveis diferentes. O usuário da periferia e o usuário da classe média é o mesmo usuário. Ele usa maconha, ele usa o crack, ele usa o álcool. As drogas são as mesmas. Então, o que é diferente é o contexto social que cada um desses dois usuários vive. Então, o problema do usuário da periferia, quando ele se torna crônico, uma dependência química muito grande, que aí ele passa a precisar de tratamento, Essa é a questão. Que custa caro hoje no DF. Que custa muito caro. E é importante a gente entender que o usuário do crack, que é um problema que já virou uma epidemia nacional, nós vemos o caso da Cracolândia lá em São Paulo, por exemplo. A Cracolândia, aqueles indivíduos ali, aquelas pessoas ali, eles não eram sujeitos de direito, eram apenas zumbis. A sociedade não via eles como indivíduos, mas como zumbis. A partir do momento que a Secretaria de Saúde de São Paulo, a Segurança Pública e a sociedade como um todo passou a ver o problema, aí começou a haver vamos dizer assim, uma atuação, uma melhoria na situação daqueles moradores da Cracolândia, daqueles usuários ali da Cracolândia. Eu não sei se os ouvintes aqui sabem, mas a maioria deve saber que o crack, ele é uma mistura de cocaína com bicarbonato de sódio,
Então, é por isso que vicia muito rápido, né? Um alto poder destrutivo. Um alto poder destrutivo, exatamente. Em poucos meses a pessoa perde totalmente o controle do uso e está completamente dependente. Exatamente. Mas uma coisa que é importante a gente observar também é a questão, porque crack e drogas, de um modo geral, são ilícitas, mas nós temos o problema das drogas lícitas. Que é o tabaco e o álcool, né? Então, o tabaco e o álcool na rede pública de saúde, a nível do Brasil e também no Distrito Federal, talvez até alguns medicamentos vendidos em farmácia, são os que mais demandam tratamento de saúde. Por quê? Porque os problemas de saúde que vêm decorrentes ao problema do tabaco e do álcool, né? Eles, assim, o gasto é muito grande para o tratamento, como o caso do câncer, né, de cirroses, né, de pancreatites, né, e de doença relacionada ao fígado, né, ao pâncreas dos indivíduos usuários de álcool, né. Eu acho que deve ser até um pouco mais complicado de superar, porque se encontra em qualquer lugar, né? Exatamente. Está bebendo, deve ser um pouco bem mais complicado. E qual é a finalidade do CAPS? Quantas unidades já tem no DF, porque São Sebastião ainda não tem uma unidade? Quando o CAPS, quando começaram a resolver o problema dos usuários de crack em São Paulo, foi através do envolvimento de parcerias, né? Secretaria de Saúde, Segurança Pública, né? E profissionais de saúde de um modo geral. Criou-se uma rede social, né, de atenção a esse problema. Então é importante, e o CAPS, que já tinha em São Paulo, né, em algumas cidades, né, então entrou, né, também exatamente para poder resolver o problema uma força política, né, do crack. Em Brasília, por exemplo, nós temos 14 CAPS em Brasília, só que somente 4 CAPS que são AD, que são de álcool e drogas, né? E por que é importante a gente estar falando sobre a questão do CAPS AD para São Sebastião? Exatamente porque há uma necessidade, porque São Sebastião já tem mais de 100 mil habitantes, ou quase 100 mil habitantes, ou um pouquinho mais. Inclui área rural, um condomínio aqui e outro ali, junta mais que isso mesmo. Exatamente. E nós temos um CAPS que está no Itapuã, né, que é ali ao lado do Paranoá, que eles falam que aquele CAPS ali é para atender o Itapuã, o Paranoá, Lago Sul, Lago Norte e São Sebastião. Se você pegar toda essa população dessas 5 regionais, dessas 5 RAs, nós vamos ter uma média de 420 mil habitantes. Um CAPS um terço da população do DF. Exatamente. Um CAPS é para em torno de 150 mil habitantes. Então, o que nós vemos? Que o morador de São Sebastião, ele tá sendo prejudicado. Principalmente aquele que necessita do tratamento do crack, do álcool e de outras drogas, né? Então, há uma necessidade. É importante você ter a cidade ter um CAPS, porque a finalidade é para atender pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intensos sofrimentos oriundos do crack, do álcool e de outras drogas, né? Então, e em São Sebastião, eu já vi pessoas aqui, por exemplo, que já morreram por causa do crack, né? Pessoas que moram, eu já vi pessoas morando embaixo daquela ponte ali na divisa do Vila Nova com o João Cândido, ali embaixo daquela ponte, até teve uma usuária de drogas que morreu, se eu não me engano, ano passado, né, que ela morreu, né, por condição de vida e por ser uma usuária, né, envolvida em situação de risco e morando na rua, né? É bem complicado mesmo. É muito complicado. E a unidade de São Sebastião? Ouvi dizer que tinha uma área disponível para um CAPS. Como é que ficou esse projeto? Saiu ou não do papel? O que falta para que esses problemas na área de saúde, como outros problemas da cidade, consigam ser resolvidos?
No plano de saúde do GDF 2012 a 2015, está dito lá que a construção de um CAPS na cidade de São Sebastião. Eu, como conselheiro de saúde do GDF, tive acesso a esse documento, e esse CAPS era para ser construído aqui no Residencial Oeste, naquela área ali acima do posto policial. 304. Isso, por ali. Só que o que nós vemos que esse projeto não foi para frente, não sei se foi por falta de vontade política, mas assim, ele não foi para frente. Mas no plano estratégico da questão da saúde para São Sebastião, esse CAPS ele foi contemplado nesse plano. E é muito importante a construção de um CAPS, por quê? Porque um CAPS-AD, ele vai atender a população 24 horas. Então, são 24 horas de funcionamento, independente de feriado, independente de finais de semana, E o que é importante entender que ele trabalha com uma retaguarda clínica, ou seja, com atendimento clínico e acolhimento noturno. Então, se a pessoa tem um problema, uma crise alcoólica, um problema vamos supor, uma overdose, de algum tipo de droga. Algum tipo de ataque recorrente ao uso de drogas. Você teria o local especializado para esse atendimento. Por quê? Porque num CAPS-AD, que é 24 horas, ali você está indicado uma equipe mínima com um psiquiatra, um médico clínico, uma enfermeira com especialidade em saúde mental, 6 profissionais de nível médio e 4 profissionais de nível universitário. Então, é uma equipe de trabalho de profissionais especializados para atender essa demanda da população. Na área da saúde, quais são as maiores demandas da cidade? Olha, São Sebastião, por ter em torno de 100 mil habitantes, ela precisaria de pelo menos mais 2 centros de saúde, porque o Ministério da Saúde ele preconiza que para 25 mil habitantes você tem que ter um centro de saúde, voltado para atenção básica. Então nós precisaríamos ter aqui basicamente 3, mas eu diria que mais 2 já resolveria o problema da atenção básica aqui, e um desses centros de saúde com algumas especialidades, ortopedia, dermatologia, uma especialidade em cirúrgica, especialidade para pequenas cirurgias, aí poderia solucionar muitos problemas de saúde sem que a população tivesse que ir para o Paranoá, à noite, hospital de base, e seria atendida aqui na região. A construção do hospital regional de São Sebastião não resolveria o problema dessas outras 2 unidades? O Hospital Regional de São Sebastião ele ficou em primeiro lugar no orçamento participativo. Inclusive, eu participei votando pela construção do hospital. Então, o orçamento participativo é uma coisa do governo, deste governo, que estamos aqui no último ano. Eu não sei por que o governo não atendeu essa demanda da população na construção do hospital. Mas existem outras necessidades. Então, na demanda de saúde pública de São Sebastião, precisamos de um CAPS-AD ou dois centros de saúde a mais, ou o hospital. O que falta na cidade para isso acontecer? Olha, antes de responder essa última pergunta, eu queria dizer que seria interessante termos na cidade um CAPS-AD, o hospital, mais um centro de saúde, uma unidade de acolhimento e um CAPS-1. Por quê? Porque a cidade ela tem 100 mil habitantes. Então, a cidade, um CAPS-1, por exemplo, é para 70 mil habitantes. E São Sebastião já está com mais de 100 mil. Entendeu? Então, a demanda prioritária da cidade na área da saúde seria basicamente essa demanda. Às vezes a pessoa fala, mas nós temos o hospital de base, nós temos o Paranoá, por exemplo, mas existem cidades, municípios no Brasil, por exemplo, Chapecó. Vou te mostrar aqui
né, a cidade de Chapecó, por exemplo, é uma cidade com 189 mil habitantes. E a Chapecó, ela tem, na rede de atenção psicossocial, ela tem o CAPS infantil, que é para cuidar de crianças e adolescentes. Ela tem o CAPS 2, que atende adultos com transtornos mentais graves. E ela tem o CAPS AD, que é esse de 24 horas. E ela tem também uma unidade de acolhimento. O que a gente vê em Brasília... Essa unidade de acolhimento não serviria, não poderia estar sendo usado o atual, hoje, albergue que o povo está falando? Não. A unidade de acolhimento é especificamente destinada às pessoas com uso de crack e álcool e drogas, né, então, maiores de 18 anos. UTI, não, é uma unidade de acolhimento que visa a reinserção social. Ali ele é recebido, ali ele é acolhido. Só que na unidade de acolhimento e também no CAPS existe algumas questões que são muito importantes ser enfatizadas aqui. Por exemplo, é preciso ter um vínculo, né, entre o usuário que busca o tratamento, né, e o vínculo ele é muito importante, né, porque é um processo de confiança que você estabelece com o usuário. E o acolhimento também, o usuário de drogas em busca da abstinência, né, ele precisa ser bem acolhido. Ele é acolhido, é criado um vínculo, mas ao mesmo tempo também ele se compromete a ser corresponsável pelo seu tratamento, porque vai ser colocado para ele ali um tratamento terapêutico, do qual ele vai ser corresponsável pelo aquele tratamento. Então, é equipe de saúde, né, de mãos dadas com a pessoa que quer realmente se abster das drogas. Cria um vínculo, não só um atendimento aleatório, exatamente. Um trabalho feito do início ao fim, quando a pessoa já está completamente... E depois, eu acho que tem também, né, deve ter algum tipo de programa após esse acolhimento. Dentro no caso da unidade de acolhimento, dessa unidade, ele fica 6 meses. E durante esse período, ele passa por uma série de programas, socialização, cursos de capacitação, né, ele vai ser inserido novamente na sociedade. Então, durante esse período de 6 meses, no caso, podemos dizer que ele vai ser gerado de novo, ele vai nascer para uma nova vida, mas ele precisa entender que ele é corresponsável por isso, né? Entendi. E o que falta para isso acontecer, Sr. Sebastião? Olha, em primeiro lugar, o que eu vejo, falta mobilização comunitária. Eu vejo, por exemplo, nós estamos numa época política e nós vemos assim grandes grupos se mobilizando para eleger um indivíduo, eleger uma pessoa que tem o propósito de estar lá na Câmara Distrital. Então, o que falta aqui em São Sebastião, na nossa cidade, é essa mobilização em prol desse objetivo comum. Essa é a primeira questão que falta, porque nós vemos assim grupos que se mobilizam por questões da sua área de atuação. Nós temos o Fórum das Entidades Sociais, nós temos as associações, nós temos os oficineiros, nós temos as ONGs, né? Tem os grupos que se mobilizam em prol de seus projetos culturais, né? Na área do futebol, né? Só que o que falta é uma coalizão desses movimentos em prol da busca da saúde pública. Essa é a primeira questão. A segunda que eu vejo, que eu acho que pesa bastante, é a questão da vontade política. São Sebastião precisa ser olhado de uma outra forma, né? Por quê? Porque sem vontade política a cidade ela não progredirá. No caso do CAPS, da área que foi destinada ali em cima nas 305, né, faltou de alguma forma vontade política, né? Faltou também e falta vontade política para resolver a questão do hospital, porque dinheiro tem, né? É à toa que várias vezes destinaram essa verba, destinaram a área que hoje está sendo invadida e... Para você ter uma ideia, foi separado
uma área para um posto de saúde no Morro da Cruz, e a população daquela região invadiu o posto. Invadiu a área que era designada para o posto. Agora, a última questão que eu vejo, que eu também vejo que é muito importante, é a questão da parceria do governo com a parceria de setores do governo. Por exemplo, nós temos aqui São Sebastião, nós temos a administração pública, nós temos a gerência de saúde, que é o centro de saúde, nós temos e a sociedade como um todo. Então falta essa inter-relação, essa parceria desses setores para que a situação da saúde ela mude em São Sebastião, né? E é muito importante porque sem que haja essa parceria de maneira efetiva, não tem como você construir, né, um diálogo, né? E se a sociedade como um todo se mobilizar de maneira conjunta, comunitária, nós vamos ter a solução deste problema. Então, é muito importante a gente entender que a saúde pública, né, a gente falei isso lá no início, ela é um direito de todos. O usuário de drogas que chegou, por exemplo, nesse grau de dependência, você sabe, vocês têm visto, né, vocês já fizeram algumas matérias, de que a própria Polícia Civil ela colocou que já muitos jovens, parece que cerca de 30 jovens, né, já morreram, né, nesse período, né, nesses anos que se passaram, por envolvimento com conflito com a lei, onde tem a questão do tráfico de drogas e o uso de drogas assim como um todo, né? Então a questão de segurança pública hoje, devido à falta de um trabalho vamos dizer, né, de prevenção às drogas. Trabalho de prevenção, porque se você não evita o problema, o CAPS e a questão da rede psicossocial, ela vai trabalhar exatamente na prevenção, para reduzir um problema maior, como foi o caso de São Paulo, a Cracolândia. Se tivesse e Brasília, se você notar, você pode ver que você vê já algumas, vamos dizer assim, alguns bolsões de Cracolândia em algumas regiões de Brasília. No plano piloto, isso sai notícia todo dia no Jornal Nacional, no DFTV, isso não precisa nem ninguém comentar. Então, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui. Quais são as suas considerações finais aí para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, minhas considerações finais voltada para a questão primeiro da família. Nós como pais, né, como responsáveis, como pais e trabalhadores, nós temos que dar o exemplo para a sociedade. Por exemplo, no meu caso, eu não fumo, eu não bebo, né, não sou usuário de nenhum tipo de droga. Não é questão do moralismo, mas é questão de a gente precisa dar um exemplo na sociedade para a gente poder de alguma forma dirimir, né? Essa é uma questão que eu coloco aqui. Uma segunda questão, né, seria que nesse momento que São Sebastião está vivendo, a população de um modo geral precisa realmente se dar conta de que nós temos um problema grave na cidade. Não só essa cidade, e que precisa ser resolvido. Outras cidades do Distrito Federal e do Brasil inteiro que passam por esses mesmos problemas, né? Exatamente. Então, eu chamo a atenção para que nós aqui, como moradores de São Sebastião, a gente tenha esse compromisso, né, de abraçar essa... Porque eu sei que tem muitas famílias que estão me ouvindo nesse momento, que têm filhos usuários de drogas, né, que tem pessoas em situação envolvidas até com tráfico de drogas, né, que precisam de ajuda de alguma forma. No início da dependência do álcool, o consumo desenfreado, que causa muitas consequências com o tratamento depois. Então, e o pessoal que queira entrar em contato com você, se juntar, montar um grupo, colaborar com esse movimento, como é que a pessoa te encontra? Olha, a pessoa pode me encontrar na Unidade Básica de Saúde, na rua 52, casa 41, bairro Vila Nova. Antes de terminar, eu queria dizer que já tem mais de 10 anos que eu trabalho com essa questão. Antigamente eu trabalhava com uma instituição cristã,
da qual na época o Chico da Metamorfose, nós internamos ele numa clínica de recuperação. Ele era usuário de álcool, né, e ele se recuperou em 1997. É bom que isso fique registrado aqui, que hoje ele tem um trabalho muito bonito aqui, que é o projeto Metamorfose, que está ajudando muita gente, muitos jovens, né, a ter uma profissão, e uma profissão digna, né, que é a questão das artes plásticas, né. É que isso foi notícia no Distrito Federal inteiro, com as pinturas dos muros dos colégios aqui em São Sebastião. Pois é, pessoal, esse foi mais uma entrevista aqui no Capital TV. Quem quiser entrar em contato com o Paulo, tem também o Facebook dele, Paulo Pires, e essa unidade que pode encontrar eles lá. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo e ficamos até a próxima entrevista. Obrigado.